você, a paz do Senhor. Estamos aqui no canal Eliezer Fagundes, trazendo para você mais um resumo da nossa lições bíblicas da Escola Bíblica Dominical. Estamos estudando neste trimestre, terceiro trimestre de 2023, a Igreja de Cristo e o Império do Mal. E neste próximo domingo vamos estudar aí uma visão bíblica do corpo. Temos como texto áureo 1 Coríntios capítulo 6, versículo 13, parte B. Mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Então nós vamos ver nesta lição, que existe uma visão aí materialista do corpo que despreza aí as perspectivas bíblicas e que eleva o corpo ao propósito da vontade de Deus. Então nós vivemos numa época em que há um culto ao corpo, corpos sarados, mentes fracas. Muitas pessoas usam o corpo para praticar todo tipo de pecado, mas vamos aprender que precisamos cuidar do nosso corpo e mantê-lo em santificação, porque somos o templo do Espírito Santo, E nós estamos vendo neste trimestre aí esse espírito da Babilônia se levantando com ideologias progressistas, marxistas, ideologias que se opõem a tudo que é de Deus, se opõem aos princípios bíblicos. Nós já vimos aí um contexto da masculinidade, feminilidade, o pecado sendo praticado de uma maneira normal, tendo como normal, os princípios bíblicos sendo muitas vezes rejeitados pela sociedade. E nesse contexto nós temos aí a questão do corpo também. Então o primeiro tópico fala sobre a criação do ser humano. Nós temos por certo, o homem é o único ser vivo criado à imagem e semelhança de Deus. Está lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27, E esse ser humano, o homem e a mulher, foi criado por Deus, e Deus soprou nas narinas do homem ali o fôlego de vida. Então, nós temos duas partes, a parte externa, que é o corpo, e a parte interna, que é dividido entre espírito e alma. O espírito é o componente que nos liga a Deus. O espírito é o componente que nos liga a Deus. A alma vem a ser definida ali pela mente, pelas emoções, pelas vontades, de cada ser humano. E o corpo é essa parte que vai voltar ao pó. Essa é o que mantém a alma e o espírito num local determinado, numa geografia determinada. Esse é o nosso corpo, E nós fomos criados do pó da terra e para o pó voltaremos. Mas nós temos, como diz em 1 Coríntios 15, 42, nós temos essa esperança. Semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Então nós temos uma esperança, assim como Cristo ressuscitou, nós também ressuscitaremos e estaremos um corpo glorificado. Então, quando o homem morre, a alma e o espírito saem desse corpo, e vai até um local. Se morreu com Deus, salvo, estará num local, está neste momento, num local de descanso. Se morreu sem salvação, ele fica num local de tormento, ainda não é o inferno. Mas na vinda de Jesus, como Paulo falou em Coríntios, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E aí vai ter essa junção da alma e do espírito com o nosso corpo, independente de onde o corpo estiver, na água, na terra, no pó, ele vai ressuscitar com um corpo incorruptível. E aí sim estaremos para sempre com o Senhor, Então esse espírito da Babilônia, com suas ideologias, que paira nesses dias, vem querendo relativizar os princípios, dizendo que Deus só quer a parte imaterial, que Deus só se importa com a alma, com o espírito, e trazendo consequências para o corpo, como os slogans que nós já ouvimos nos trimestres, meu corpo, minhas regras, o slogan das feministas, relativizando o pecado,
e tantas coisas que vêm prejudicar, né? Pessoas dizendo que praticando o adultério, a fornicação, a prostituição e tantas outras coisas que vêm imacular o corpo e também prejudicar a sua vida espiritual. Então, esse negócio de dizer que o corpo não tem nada a ver com a alma e com o espírito é um engano de Satanás. Isso é muito importante nós deixarmos claro nesta lição. Então, o nosso corpo é a única maneira que temos para expressar a nossa vida interior. O corpo é nossas atitudes, mostra o que nós somos interiormente. Então, nós temos que cuidar desse corpo, zelar, né, porque ele é o templo do Espírito Santo. A Escritura declara que o corpo não é para prostituição, senão para o Senhor, como está no nosso texto áureo. Então, o corpo é a morada do Espírito Santo, é esse templo, é um santuário, e nós devemos cuidar desse corpo, não profanar, não permitir que as impurezas, né, impurezas da carne venham tomar conta do nosso corpo, porque nós temos essa esperança, assim como Cristo ressuscitou, nós que estaremos com o Senhor, os salvos também ressuscitarão e com o corpo incorruptível. E o terceiro tópico dessa lição, o pastor Douglas Batista, né, ele traz aqui então esse conceito materialista do corpo. Então nós temos aqui o hedonismo, né? O que é o hedonismo? O hedonismo se refere a um estilo de vida em que a obtenção do prazer e a fuga do sofrimento são prioridades. É uma ideologia hedonista, né? Onde quem nunca ouviu falar sobre o tema dizendo o importante é o prazer que proporciona, né? E nesse slogan aí muitas pessoas pecam, ou seja, muitos não querem nem se sujeitar a um casamento, né? E aí vem o adultério, a fornicação, o homossexualismo, prostituição, todas essas lascívia, todos esses pecados que essas pessoas muitas vezes cometem com esse desejo de dizer que o importante é o prazer que proporciona, independente das consequências, não pensam nas consequências dos seus atos e praticam todo que é tipo de pecado no seu corpo. E alguns até dizendo que o corpo não tem nada a ver, né? Que o importante é a alma e o espírito, e é um engano de Satanás, como o inimigo tenta com essas ideologias relativizar o pecado, e uma das consequências é isso, é dizer que o corpo não tem nada a ver com a alma e com o espírito, né? Isso nós já vimos lá em Corinto, né? Em Corinto, Paulo já enfrentou essa dificuldade, por isso que Paulo traz esse ensino à igreja de Corinto sobre a tricotomia, o corpo, alma e espírito, todos devem estar santificados, né, buscando a santificação no corpo, porque já tinha esse pensamento lá em Corinto. E aí nós temos outra ideologia chamada narcisismo. O que é o narcisismo? Se refere ao amor excessivo que uma pessoa tem por si própria. É o egocentrismo, né? Nós já vimos nesse trimestre também o egocentrismo, pessoas tirando Deus do centro e colocando o ego, né? Si próprio. Então, o narcisismo é esse estilo de vida onde a pessoa tem um amor excessivo por si próprio, é aquele indivíduo que, de modo insensato, persegue o corpo ideal por meio de boa estética a qualquer custo e se porta com ostentação em busca da autorrealização e de ser admirado, né, pelas pessoas. Então, cuidarmos do nosso corpo é louvável, né? Precisamos cuidar, ir ao médico, fazer as recomendações necessárias, caminhar, correr, ir a uma academia, tudo bem, não tem problema. Quando isso vira uma obsessão, quando isso vira um culto ao corpo, e aí que é o problema, né? O narcisismo, assim, é esse excesso em a pessoa se amar, se admirar e muitas vezes a qualquer custo, né? Então aí que entra o narcisismo. E também nós temos outra ideologia que é a erotização, né? O
pecado não está no sexo, mas na perversão do seu propósito. Deus criou o sexo, a natureza sexual, né? Sexualidade, vamos dizer assim, do homem, da mulher, tudo foi criado por Deus. Mas Deus criou o sexo não também somente para procriar, né? Deus criou o sexo para o prazer dentro do casamento, dentro do matrimônio. Todavia, essa erotização do corpo é explorada nas mídias, nas artes, né, nas músicas, na literatura. O objetivo é seduzir e estimular as práticas sexuais ilícitas. Então, essa erotização, até mesmo através da ideologia de gênero, erotização de crianças, tem sido aí uma divulgação, né, da mídia, propagando. Então, isso também é uma visão secular desse materialismo, desse espírito da Babilônia que se opõe aos princípios bíblicos. E outra questão que o comentarista menciona aqui, nessa visão secular do corpo, que nós, como cristãos, precisamos estar atentos, né, ao hedonismo, que se refere ao estilo de vida de um prazer, né, a qualquer custo, narcisismo, que é um amor excessivo, um amor a si próprio, que aí vem do egocentrismo, uma erotização, que precisamos estar atentos para que isso não prejudique as nossas famílias, e a libertinagem. Somos livres somos livres para escolher qualquer coisa, mas não somos livres para escolher as consequências. Então, a libertinagem, né, é uma apologia à conduta sexual desregrada, imoral, e o adultério incentivado, a homossexualidade é cultivada, a pornografia é tida como normal. Se cria uma cultura que não existe limite para os desejos carnais. Nós temos várias referências bíblicas, né, que nós precisamos sacrificar o nosso corpo, que não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, que nós possamos mortificar os desejos da carne através de uma vida de comunhão, de oração, uma vida regada com o Espírito Santo. E se nós deixarmos a liberdade a qualquer custo, vira uma libertinagem, né? E aí ficamos escravos dos prazeres do mundo, escravos dos prazeres sexuais. Então, o homem quer viver livre de qualquer moral divina, né? Desse modo, aí os adeptos dessas ideologias querem a legalização do aborto, a legalização das drogas, né? O suicídio assistido e entre outras coisas aí dessa conceito progressista que está aí nos nossos dias, tá bom? Mas que possamos tirar proveito dessa lição, guardá-las em nosso coração e orientar a nossa família a vivermos um estilo de vida que agrade a Deus, corpo, alma e espírito em santificação, buscando a comunhão com o Senhor, para no dia do arrebatamento da igreja estarmos com o Senhor ali no céu, tá bom? Foi esse o nosso resumo da lição número 9. Espero que você tenha gostado e, se você puder, compartilhe, deixe seu like, inscreva-se no canal, que nós estamos aí todas as semanas postando aí um resuminho rápido da nossa lição da EBD. Um abraço, fique na paz do Senhor.